Meus irmãos, estaremos tratando, e para isso falaremos um pouco aqui na parte introdutória. Convido os irmãos a me acompanharem aqui nessa breve leitura introdutória. Diz-nos assim: todo obreiro, independente da sua função, ou seja, ele pode ser um presbítero, pode ser um evangelista, pode ser um pastor. Da sua função eclesiástica é um diácono, porque a colocação diácono, ela tem dois sentidos, que iremos abordar daqui a pouco, que precisa exercer com amor e doação o ministério confiado a ele pelo Senhor da seara. O diácono necessita compreender que não há serviço mais glorioso e digno de honra do que servir a amada noiva do Cordeiro. E para isso necessita possuir qualificações para o serviço. Quando falamos sobre a palavra diácono, a palavra diácono é uma palavra oriunda do termo grego diáconos. E essa palavra diáconos, ela no português tem um significado de ajudador. Então, quem é o diácono? O diácono é o ajudador, aquele que ajuda. É servidor. Daí também vem a palavra servo. Ou seja, o diácono é um servo, é um servidor, é aquele que presta um serviço. Ele é um ministro, e a ideia de ministro no latim sugere também servo. Daí a palavra ministério é serviço. E também a palavra garçom. Na verdade, no grego clássico, esse termo diáconos era utilizado para o servidor que cuidava da mesa, que arrumava a mesa, que trazia alimentação e não deixava faltar aos convidados nada no que está relacionado ao bom atendimento. Daí surge-nos essa palavra garçom. Quando entendemos esse sentido, nós podemos aplicá-lo de duas formas, ou melhor, o termo diáconos, ele pode ser aplicado de duas formas distintas nos textos do Novo Testamento. Primeiro, aquele que foi chamado, que tem qualificação e vai exercer o ministério diaconal. Então, essa colocação de diácono é no sentido específico da palavra. Mas também existe o sentido geral. E quando se aplica no sentido geral, corresponde a todo aquele que está servindo ao Senhor. Porque também a palavra no original grego diáconos é uma das 5 palavras para servo. Então, de uma forma geral, todo aquele que serve ao Senhor é um diácono. Mas existe aqueles que foram chamados de uma forma específica e direta para o exercício do ministério diaconal. Quando observamos, eu quero que os irmãos leiam comigo, Atos capítulo de número 26 e versículo de número 16, 26, 16.
nós vamos ter o conceito aí de ministro. Agora levanta-te, põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro. Na verdade, é uma exposição do apóstolo Paulo falando do que veio ocorrer com ele a caminho de Damasco, quando recebe da parte do Senhor a incumbência de ser ministro. Na verdade, a ideia aqui de ministro é de um remador. Nas antigas embarcações, o sentido é de quem faz um esforço. Segundo, ele recebe ordem. Terceiro, ele aprende a trabalhar em sincronia com os demais remadores. E quarto, ninguém sabia quem ele era, mas o barco se movia. Então, daí vem o conceito de ministro. Quem é o ministro? Recebe ordem. Ninguém sabe quem é ele, mas o barco está andando. E ele deve aprender a trabalhar em sincronia com os demais para fazer o barco andar. Daí é o conceito aqui de ministro, dos remadores. Bem, quando ainda continuamos a observar essa palavra diáconos, vimos aqui no nosso texto áureo, quando se coloca no final, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Dependendo da versão, não vem diácono, vem presbítero. Presbítero, ancião, pastor e bispo, dentro do conceito bíblico, corresponde à mesma função. Ou seja, são aqueles que na época tinham a liderança da igreja. E os diáconos os auxiliavam nessa administração. Então, os diáconos são aqueles que servem debaixo das ordens deliberadas pelos presbíteros, ou pelos anciões, dependendo de versões, ou dependendo também, vem a palavra bispo, ou também pastor. Quando nós entendemos que o conceito básico de diácono é aquele que serve, nós podemos também observar alguns critérios para o exercício do ministério diaconal. Ou seja, a Bíblia nos dá o privilégio de nos convocar para o serviço. Mas também a Bíblia coloca-nos as qualidades e os requisitos para o exercício do ministério. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e eu quero ler inicialmente alguns versículos com os irmãos. Veja, o versículo 1 diz-nos aqui: diz-nos aqui, 1 de Timóteo 3,1, acompanhe comigo a leitura. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Vamos parar aqui. Paulo está falando sobre aspira, e Paulo está falando sobre desejar. Pode existir uma variante em algumas versões, mas vamos lá. O que Paulo está falando aqui? Se alguém aspira, essa palavra no grego é oregetai. A palavra grega oregetai significa vontade em chamas. É uma vontade que arde.
É uma vontade que está abrasando o peito daquele que entende que tem uma chamada de Deus. Então, a ideia aqui é desejar de maneira ardente. Aí está a palavra aspira. A outra palavra é excelente obra deseja. Em algumas versões vem almeja. E essa palavra almeja ou deseja, no grego, é a palavra epitomei. E a palavra epitomei significa desejar muito alguma coisa. Então Paulo está falando, se alguém aspira, se alguém tem um desejo ardente, se o coração dele pega fogo, se ele tem brasa no seu coração por servir. Amém. Depois Paulo fala, se essa pessoa deseja, se essa pessoa almeja, ou se ela deseja muito o exercício do ministério. Até aí está tudo bem. Vontade, desejo, querer. Mas, na visão de Paulo, não para aí. Olha os versículos 2 e 7. Agora Paulo vai falar, bem, se você tem um desejo ardente, se está pegando fogo o teu coração, se você deseja muito, mas muito mesmo, servir, olha o versículo 2. Paulo começa, é necessário. Versículo 7, também é necessário. Então Paulo agora vai usar essa palavra que no grego é dei. A palavra dei, para necessário aqui, significa, primeiro, apropriado, adequado ou obrigatório. Então Paulo está querendo dizer, meu irmão, você tem desejo? Está pegando fogo? Legal, mas tem requisito. É necessário, é obrigatório ter qualificações. Então, na visão bíblica, não é só ter desejo, ter vontade, mas preencher requisitos. Por isso que quando Paulo fecha um e abre o 2, ele diz, é necessário, dei. Filhão, olha, escuta isso, é obrigatório. Eu vou passar uma lista de obrigações aqui que cada obreiro tem que ter. Eu vou passar uma lista aqui de requisitos. Então, na visão de Paulo, não é só ter vontade, é se qualificar. Na visão de Paulo, não é só ter vontade. As qualidades formam o caráter. Então, para Paulo, não é só vontade, é ter caráter. E interessante que na visão de Paulo é desejo, qualificação para servir. E na visão de Paulo, não é uma qualificação momentânea. O que é isso? De início a pessoa preenche o requisito. Um exemplo, marido de uma só mulher. Fidelidade. Mas na ideia de Paulo é uma qualificação constante. Isso quer dizer que se uma vez ele foi escolhido e preencheu o requisito de ser fiel à sua esposa, ele tem que continuar fiel à sua esposa sempre. Não é só para assumir a função, mas é para continuar na função. Porque na visão de Paulo, a qualificação não é instantânea, ela é contínua. Cada vez mais precisamos desenvolver em nós cada uma dessas qualificações, e essas qualificações vão me habilitar a ser um servo do Senhor. Por isso que é constante. Então Paulo fala, filho, é muito bom ter vontade, mas é melhor ter qualificações.
Filho, é muito bom ter vontade, está com o coração pegando fogo, eu quero. Legal, filho, está cheio de gás, está cheio de vontade. Mas vamos agora colocar os requisitos necessários para que você possa não só ter vontade, mas estar qualificado e dessa maneira servir com qualidade o Senhor que te chamou para a seara. Para isso, irmãos, vamos para, inicialmente, Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6. E aí temos o primeiro. O irmão pegue a sua Bíblia, Atos 6, que também faz parte do nosso texto bíblico básico, ok? Capítulo 6 e versículo de número 3 diz assim: escolhei irmãos dentre vós. Pronto. Primeira qualificação está ali. É ser membro ativo na sua igreja. Escolher irmãos dentre vós. Ele já é ativo? Ele já está trabalhando? Amém. Vamos escolher. Ele não vai ser primeiramente consagrado para servir. Ele já serve. E a consagração só vem por uma consequência do serviço que ele presta. Acabou. Escolhei dentre vós. Aí depois ele vai falar as qualidades. Mas ele falou, filho, está aqui, ó, é membro ativo? É esse que a gente quer. Então essa é a primeira qualidade. Segunda ainda, na continuidade do versículo, vai dizer aí, ó, escolhei irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação. Aí, tanto a ideia na forma grega e em latim significa bom testemunho. Pessoa que se torna respeitável pelo testemunho, pela maneira de viver, pelo comportamento, pelas suas atitudes. Ele tem bom nome aonde ele chega, ele entra e sai e tem bom nome. Então ele torna-se o quê? Uma pessoa de bom testemunho. Então, é a segunda característica que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Veja, isso tudo para o exercício. Vamos continuar. Ainda na continuidade, temos aqui, ó, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por isso que está no plural. Você tem que ser cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Algumas versões já colocam logo no plural, como a minha. Cheios do Espírito Santo. Então, entenda-se que ele, para o exercício diaconal, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O que seria isso, pastor? Submisso ao Espírito Santo. O que é isso? Uma pessoa que se rende ao Espírito Santo. Uma pessoa que se deixa controlar pelo Espírito Santo. Uma pessoa que tem de forma transbordante na sua vida o Espírito Santo. E agora esse cheio do Espírito Santo está em 2 ângulos. Primeiro, cheio do Espírito Santo para ter poder, para ter graça, para exercer o ministério. Não é fácil um ministério. E para exercê-lo somente cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, não é cheio só de poder, mas é cheio da pessoa do Espírito Santo. Para nós, primeiro, para a Bíblia, e para aqueles que amam a Bíblia, estudam a Bíblia direito, o Espírito Santo não é força, o Espírito Santo é pessoa. Então, está cheio do Espírito Santo. Escute, Espírito Santo, primeiro, é nome, então ele é pessoa. Espírito Santo é o caráter dele, ele é Espírito Santo, ele é santo.
Não é só nome, não é só caráter. É ação, é atividade. O que ele faz? Espírito Santo, ele santifica. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não só estou cheio de poder, mas a minha vida começa a experimentar o quê? Transformação. O meu caráter muda. A minha maneira de viver muda. Emoções mudam. Comportamento muda. Mente muda. Porque se o Espírito Santo está em mim, está me enchendo, entende-se que ele vai agir em todas as minhas áreas. Em todas as áreas eu vou sofrer mudanças para a glória do Senhor. Metamorfose, transformação, que o irmão entender a melhor palavra para isso. Então ele tem que ser cheio do Espírito Santo, uma vida controlada, dominada, amém? Aí vem o apóstolo Paulo diz, por isso que ele fala, não vos embriagueis no vinho que há devassidão, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo. Interessante, que em Efésios 5,18 é uma ordem para toda a igreja. Então, a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Cada cristão individual. Em Atos 6, quem vai servir a igreja também tem que ser cheio do Espírito Santo. Entendeu a sintonia? Igreja cheia do Espírito Santo e quem serve a igreja cheio do Espírito Santo. No final, todos cheios do Espírito Santo para servir ao Senhor e para a glória do nome do Senhor. Mas vamos lá. Uma outra característica, e aí a quarta, viver com sabedoria. Está aí ainda. O texto vai dizer aí, cheios do Espírito e de sabedoria. Essa sabedoria é muito mais do que conhecimento. É muito mais do que cultura. Porque tudo isso se adquire em colégio, seminário, faculdade, cursos de etc, de graduações. Sabedoria aqui é o que Tiago vai falar. Tem necessidade, filho? Vai para o joelho e peça a Deus. Então, sabedoria aqui não fala de diploma. Não fala aqui de graduação. Aqui se fala, sim, de uma sabedoria que se extrai, primeiro, de uma convivência com Deus. Por isso que é necessário estarmos cheios do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está em nós, teremos a sabedoria da parte de Deus, porque o Espírito é o Espírito que dá sabedoria. Essa sabedoria é oriunda do estudo aplicado à palavra do Senhor, então se funde. É a sabedoria para viver. É a sabedoria que te leva e me leva a aconselhar pessoas. É a sabedoria que nos leva aos princípios de ética, de conduta moral. Eu sei o que eu vou fazer e sei o que eu não devo fazer. Eu sei a hora de abrir a boquinha e sei a hora de manter a boquinha fechada. Então, cheio de sabedoria, te leva a viver uma conduta sábia. Aí alguém vai falar, não tem graduação, não tem anelzão no dedo, mas que homem sábio eu conheci. Isso é importante. Por isso que a Bíblia fala de cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Se ainda continuarmos mais um pouquinho, nós podemos ali irmos ao versículo 5 e diz, este parecer contentou a toda a multidão e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Bem, aqui vamos pegar esses cheios de fé. É evidente que aqui
não está inserido de uma forma direta como uma característica apresentada pelos apóstolos que temos no versículo 3. Mas um diácono manifestou essa qualidade, cheio de fé. Quem é esse? Estevão. Ok? Então entende-se que também é necessário que ele seja cheio de fé. E uma fé oriunda da onde? Da palavra do Senhor. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé, cheio de fé, das experiências que se vive na labuta e na batalha diária. As lutas vêm, os problemas sobrevêm, e você cada dia vai vencê-los, e a tua fé vai se agigantando, porque a escola da fé é igual uma academia de musculação. Você entra ali, não puxa nem 2 quilos, não dá para você, mas com o tempo 2 quilos não é mais nada. Daqui a pouco 5 quilos, que era muito pesado, já não virou nada. E vai indo, cada vez mais você vai pegando mais peso. Isso sugere o quê? Que cada vez que se desenvolve o músculo, mais peso eu pego. Então, as adversidades é o peso que vem. Desenvolve o teu músculo da fé. Então, hoje é 2 quilos, mas a tua fé desenvolve, daqui a pouco é 4, daqui a pouco é 6, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 30. Você vai ficando musculoso, cheio de fé, e vai vencendo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Agora, ainda em Atos 6:3, existe, viver em comunhão com os irmãos, ou seja, escolher irmãos. Eram irmãos que escolhiam irmãos para cada um servir. Veja, irmãos que escolhiam irmãos para o serviço. Então, isso fala que eles tinham de viver em comunhão. Então, quem era escolhido não era um aventureiro. Não era quem caiu de paraquedas na igreja. E nem um Gasparzinho, fantasminha legal. Ele tinha comunhão. Ele vivia no meio dos irmãos. Está aqui, vamos escolher no nosso meio aqui. Não quero gente que aparece e desaparece, eu não quero esse daqui. Esse cara está firme, é constante. Certo? Quando o irmão ainda lê, olha o finalzinho do 3. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ele fala assim, irmão, é importante o trabalho diaconal. Todos os ministérios são importantes e vitais à luz da Bíblia. Então, os nossos diáconos, eles são importantes e vitais na organização. Quando o irmão ainda continua a ler, você vai ver o versículo 7. Qual é o sinal que as escolhas foram acertadas? Qual é o sinal que os passos foram dados, direcionados pelo Espírito Santo? E os nomes foram dados pelo Espírito Santo, e não por uma escolha humana. Está aqui, de sorte que crescia a palavra. O que está querendo dizer? Por causa disso, a igreja cresceu mais. A igreja estava crescendo, mas ela foi tão direcionada por Deus, acertaram em tudo que Deus direcionou. Agora Deus falou, vocês estão certos, estão sendo guiados por mim, estão escolhendo os homens que eu quero, então vocês vão crescer cada vez mais, crescer cada vez mais. Aí Deus fala, estou aprovando tudo isso através da minha manifestação no meio de vocês. Agora, observe as colocações de verbos aqui no 6. Primeiro, escolhei.
Depois, o versículo de número 5, elegeram, escolheu e elegeram. Versículo 6, apresentaram. Ou seja, a igreja escolheu, a igreja elegeu e a igreja apresentou. Mas quem consagrou? Os apóstolos. Versículo 6. Este, orando, lhes impuseram as mãos. Então, a igreja escolheu, a igreja elegeu, a igreja apresentou os apóstolos consagraram, e o versículo 3, os apóstolos constituíram. Agora eles foram consagrados, estão constituídos, vão servir, vão trabalhar. Certo, irmãos? Bem, mas não para por aí as qualificações, aí temos que retornar à 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, no seu capítulo 3, o irmão tem do versículo 1 ao versículo 7, características, qualidades que Paulo apresenta àquele que deseja o episcopato. Vamos lá, deseja ser, ou o termo seria esse, bispo, presbítero, ancião, pastor, que é termo único, correspondente a essa função. Então, filho, você deseja? Legal. Vamos preencher agora os requisitos? Está aí. Tem essas qualidades todas? Se não tem, então o irmão vê que a Bíblia coloca critérios. E não tem só essa lista, tem Tito 1 também. É bom de dizer que 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito são conhecidos como epístolas pastorais. Paulo fala a pastores, orienta a pastores. Timóteo liderava a igreja em Éfeso, aquela mesma igreja de Éfeso fundada por Paulo, que recebe a primeira carta do Apocalipse, que recebe a epístola aos Efésios. Essa mesma igreja. E o querido irmão Tito, ilha de Creta, que, segundo estudiosos, existiam 100 cidades naquela grande ilha. Ele tinha incumbência de eleger e colocar homens para o exercício ali. Aí Paulo dá uma direção. Agora, pastor, o que o senhor diz? Aqui estão todos os requisitos. Eu posso até dizer que à luz da Bíblia não estão todos. Mas aqui Paulo fala de requisitos morais, sociais, espirituais e familiares. Então são diversos. Bem, a partir do versículo 8 até o versículo 12, Paulo vai falar sobre os requisitos para o diácono. Então vamos centrar neles. Agora, é interessante também essa expressão de Paulo no versículo 8. Olha o que Paulo diz. Da mesma forma os diáconos. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Você já viu todos os requisitos para presbítero, para pastor, para bispo? Já viu todos? Já. Aí Paulo diz, o diácono também tem que ter. Mas eu vou acrescentar mais uns ainda. Então é uma lista completa que não para. Aí Paulo começa, da mesma forma os diáconos sejam respeitáveis, é a boa reputação, é o bom testemunho, que já vimos lá em Atos 6,3. Mais uma vez se repete aqui. Depois Paulo continua e fala-nos, sinceros, transparentes, verdadeiros, aonde a luz não possa ser reprimida, mas que a luz possa passar por eles. A ideia de sinceridade sincera, palavra em latim, quando se pegava a cera e formatava-se um vaso. E pegava-se aquele vaso, depois colocava-se, inseria dentro dele qualquer utensílio.
E aí, você pegava aquele vaso, direcionava para a luz, e se você visse o que estava no interior do vaso, você dizia, sine cera, sem cera, transparente, verdadeiro, sem máscara. Você pode ver dentro dele. A luz não é repelida, a luz invade ele. Daí vem a ideia de sinceridade para a gente. Sincero é a pessoa verdadeira, transparente. Ele não repele a luz penetra nele. Você pode vê-la de forma clara e nítida. É isso aí, sinceridade. Certo? Em algumas versões, como Almeida, Revista e Corrigida, vem homens de língua doble. Quer dizer que ele não pode ser uma pessoa faladora, uma pessoa com duas palavras, diz uma coisa, depois diz outra. É isso que o texto diz. Acabou. Em outras palavras, não pode ser fofoqueiro. É o que o texto diz e é isso aí. Está vendo como a Bíblia é bem verdadeira. Amém, irmãos? Vamos lá. Ainda no versículo 8, Paulo vai falar, olha, não dados a muito vinho. Na verdade, Paulo diz, filho, não seja inclinado, não se ocupe, não tenha isso como uma ocupação, não seja dominado pelo vinho. É isso que Paulo está falando. Agora, aqui está inserido qualquer tipo de vício. Então, todo aquele que tem uma chamada ministerial, ele evita tudo aquilo que pode amarrá-lo, prendê-lo. E se ele está amarrado, preso, ele não pode, de maneira correta e fiel, desempenhar um ministério. Continuando. Paulo ainda vai falar no versículo 8, não cobiçosos de sórdida ganância. Certo? Aí o negócio ficou melhor ainda. Acharos quertes é a palavra no grego, que significa, ele não pode ser perverso, obsceno, vergonhoso, repulsivo e desonesto. Não pode, Paulo está querendo dizer, essa pessoa não pode roubar. Então, Paulo está falando que o exercício do ministério não deve criar cobiça no coração. Você deve fazê-lo como servo que ama ao seu Senhor, mas não desejoso em tirar daquilo lucro vil. Aí Paulo ainda pula agora, e eu vou para o 10, no finalzinho Paulo fala uma palavra irrepreensíveis, já uma palavra do grego anepilepiton, que significa que ele não pode ter censura, ninguém deve apontar o dedo para ele. Ou seja, um ministério sem censura, um ministério sem repreensão, que ninguém aponte o dedo para você e diga isso, isso, isso. E interessante que Paulo usa uma vez só para o diácono, mas Paulo usa 3 vezes para o pastor isso. Irrepreensível, irrepreensível. 2 vezes em Timóteo e 1 vez em Tito. Aí Paulo vai, e nós vamos para o versículo 9, Paulo diz, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Paulo diz que mistério da fé é esse? Ou seja, é você guardar a sua fé pura. Para guardar a fé pura, precisamos de oração, precisamos de estudo da palavra, precisamos de jejum, de uma vida de adoração. Aí ele está falando do obreiro, no sentido de ter esse mistério da fé com a consciência pura. Ele fala, filho, zele pela palavra, ame a palavra, pratique uma vida de oração, pratique uma vida de adoração, uma vida de jejum, tenha uma vida de intimidade e comunhão com teu Deus. Ainda Paulo continua e no versículo 10 ele diz aí,
também esses sejam primeiro provados, doquimaçado, que significa o quê? Pôr na prova. Como você coloca o ouro. Ah, o ouro tá bom, uma pepita aqui, lavaram. Não tem barro, não tem pedra nenhuma. Mas tem pureza no interior. Vamos refinar. Vai ter que passar no fogo. É prata. Tá legal, tá limpinha por fora, não tá? Tá brilhando. Tá. Mas vai ter que passar no fogo. Tem que ficar refinado. Está entendendo, irmão? Paulo, é isso aí. Também estes sejam primeiro provados. Foram provados e aprovados, agora eles podem servir. Então, na visão bíblica, não é só cantar um nome, é ver se a pessoa tem qualificação e se ela passa pela prova para depois servir. Certo? Bem, não termina por aí Paulo vai dar uma ênfase que eu diria até especial. Ele vai falar sobre a família. Aí ele diz, os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Filho, fidelidade. É uma exigência que Paulo coloca para todos os ministros. Primeiro ele fala para o presbítero, em 1 Timóteo ele fala uma vez, em Tito ele fala mais uma vez. E agora ele fala para o diácono. Filho, seja fiel à madame. Casou com ela, fidelidade. Isso não é só para começar no ministério, não, hein? É para continuar no ministério. Não perca essa graça, não, tá, filho? Depois, Paulo ainda continua, ó. E governem bem seus filhos. Irmão, grandes homens de Deus, vacilaram feio. Nisso daí, pastor, irmão quer queimar, não queima ninguém, irmãos. É a Bíblia que apresenta, a gente aprende com tudo isso. Os acertos e os erros. Isaac não administrou bem seus filhos, não, deu dor de cabeça. Vamos lá, Jacó, só dor de cabeça. Samuel, um homem de Deus maravilhoso, botou os filhos no trabalho dele. Que dor de cabeça os 2 meninos deram para ele. E Davi, meu Deus, que homem de Deus, e as dores de cabeça que ele teve. Então, governar bem os filhos não é fácil, mas tem que governar bem. Está na Bíblia. E não é governar bem os filhos e a sua própria casa, ou seja um bom administrador da sua casa. Não deixe que a sua casa passe por necessidades. Administre. Ok? Então, são as características. Agora, olha o versículo 13, e aí tem bênção para quem vai exercitar o ministério. Porque os que servirem bem como diácono, isso aqui é lindo. Primeiro, filho, pastor, qual é a primeira bênção de um diácono? É servir. Então, se você está servindo, já dá glória a Deus. Você já está recebendo uma bênção da parte de Deus. Agora, Paulo diz, não é servir de qualquer forma, não, filho. É servir bem, com qualidade. Faça o melhor. Imprima o melhor das tuas qualidades no serviço. Depois, Paulo coloca aqui, adquirirão para si uma boa posição. É ministério. Pastor Conselho quis que é ministério o quê? Tem pessoas que Deus chamou para ser diácono. E glória a Deus. E eles serão excelentes diáconos. Agora, tem uns que eles começam como diácono. E Deus pode dar a graça de levá-los para o presbitério, para o ministério evangelístico e para o ministério pastoral. Pastor, isso tem base na Bíblia? Tem o nosso querido irmão Felipe, de Atos 6, diácono, e de Atos 21, evangelista. Tranquilo. Mas tem uns que Deus falou, filho, você vai ser o diácono. E não adianta consagrar o abençoado a outra função, porque ele vai ficar perdido. Que é ministério dele.
E me perdoe a colocação, sei que nós não pensamos dessa maneira. Mas diácono não é a raspinha do ministério. É um ministério que Deus chamou e que Deus honra. É tão honrado que o maior diácono pisou nesse mundo, que foi Jesus. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A palavra servido e servir vem da palavra grega diáconos. Ou seja, Jesus foi diácono. Jesus serviu pregando, ensinando, curando, multiplicando pães, multiplicando peixe. Ô mar, está muito revoltado, fica calma. Vento, vai ficando brisa. Jesus trabalhando. O ápice do serviço dele, morro na cruz do Calvário para que todos sejam salvos. É honroso, irmão. É honroso. Então quem é diácono tem glória a Deus. É honra. Certo? Agora, e por último, Paulo ainda finaliza aqui, ó. E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tá ok? É a terceira bênção. Então, aí você tem essas 3 bênçãos no versículo de número 13. Diácono, a ideia de servo. Aquele que se empenha, que se dedica, que se doa, que faz um serviço não por obrigação, mas procura fazê-lo com qualidade. Então, o diácono tem que ser trabalhador, tem que ser fiel, tem que ser prudente, tem que saber cuidar dos seus irmãos, ele tem que servir bem, ele tem que estar pronto para aprender e tem que ser humilde. Isso são características básicas para aquele que vai o quê? Servir. O diácono, temos aí também, no caso do nosso querido irmão Estevão, no caso do nosso querido irmão Filipe, um exímio evangelista. Não é isso aí, irmãos? Por quê? Diácono também ganha alma. Na igreja primitiva, a igreja primitiva não ficava esperando. Né? Eu desenvolvendo um trabalho sobre missões no Antigo Testamento, tomei por base Atos, você vai observar que na igreja primitiva, ganhador de alma era diácono, era apóstolo e era crentes nominais. Então a igreja não esperava pelos pregadores, a igreja ganhava alma. Um texto central para isso é só ler Atos 11, a partir do 19. Veja lá, a igreja está perseguida, eles foram em vários lugares, crentes anônimos, ninguém sabia quem era não, mas ganharam almas. Quem fundou a primeira igreja fora dos limites de Jerusalém? Crentes anônimos, a igreja em Antioquia, na Síria. Certo? Então, evangelista ganha, o diácono é um ganhador de alma. E Atos 8 fica isso claro. Ó, Filipe era um ganhador de alma pessoal, primeiro de massa, ele pregou às multidões, depois evangelizou pessoalmente. E não parou de evangelizar, porque Atos, capítulo de número 8, ele está evangelizando ali. Aí o texto diz que ele vai para Cesareia. Aí lá em Atos 21, ele aparece em Cesareia. Já haviam se passado 25 anos, ele continuava ganhando alma. Certo? Diácono como um porteiro. E aí nós temos esse princípio extraído da onde? Da função dos levitas. Porque é bom ressaltar que levita não era só cantor. Levita era todo aquele que servia a Deus. No antigo, era tesoureiro, era porteiro, era o guarda, era o secretário, era quem fazia a limpeza do templo, era o cantor, era um músico também, era o sumo sacerdote, era o sacerdote. Então, toda a função referente ao culto a Deus, quem fazia eram os levitas. E a função de porteiro era oriunda deles também. Então, era um ministério, eles tinham de ser homens valentes para guardar a entrada do templo, tinham de ser homens capazes, eram conselheiros prudentes e eram adoradores. E por último, irmão, função da filantropia.
Porque quando você chega em Atos 6, uma das funções, uma das causas que levaram a se erguer a função ou ministério de diácono foi pela necessidade de uma filantropia, de cuidar de pessoas necessitadas, que também é uma função, à luz da Bíblia, dada ao diácono. Então, diácono, à luz da Bíblia, tem essas qualificações, tem estes serviços e devem estar debaixo da liderança de um presbítero. Bem, à luz da Bíblia, exemplo de diácono, Jesus. 2 grandes exemplos de diácono, Estevão e Filipe. A Bíblia fala de um ministério diaconal feminino, fala, Romanos 16, 1 e 2, a nossa irmã Febe. Que Deus nos abençoe e continue colocando a sua boa mão sobre nós. Obrigado. Amém.